Meus queridos irmãos, nessa tarde eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu queria nessa oportunidade, mais uma vez, de poder transmitir um pouco da palavra de Deus aos vossos corações. Eu queria ler com vocês livro de Mateus. Falei Mateus, capítulo de número 9, o versículo de número 9. Mateus 9, verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou repetir este versículo, muito interessante. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, meus amados irmãos, nesta tarde eu quero falar um pouco sobre Mateus. Mateus, conhecido como cobrador de imposto, também uma pessoa que causava muitas raivas, principalmente nos judeus. Então, o que ele cobrava a mais ficava com ele. Ou seja, para ele estava muito bem cobrando os impostos. As pessoas que pagavam com raiva, porque não cobrava a quantia ou o valor que era para ser cobrado. Sempre Mateus cobrava além mais. Então, por isso que os judeus tinham raiva de Mateus. Mas Mateus também era conhecido também como Levi. Mateus significa no hebraico dádiva de Deus. Mateus no hebraico significa dádiva de Deus. Mas também era conhecido como Levi. Também Levi no hebraico significa que une. Dois significados bonitos para os dois nomes. Mas Mateus foi o nome que mais fixou, mas ficou forte como Mateus. Mateus era um homem que ficava cobrando imposto, como eu falei. Jesus passou e olhou aquele homem, cobrador de imposto. Não conversou muito com ele. Não precisou perguntar de onde ele era, de qual família ele era. Não chegou a perguntar quanto ele ganhava, quanto é que ele fazia aquele serviço. Não perguntou para ele para quem ele trabalhava, por que as pessoas tinham raiva dele. Não. Jesus simplesmente passou e olhou e disse: segue-me, acompanhe-me, vem comigo. Mateus, segundo os relatos, diz que Mateus levantou e foi e o seguiu. Porque que Jesus fala para muitas pessoas: vem e me segue. E as pessoas simplesmente não seguem Jesus. Simplesmente não crê em Jesus. Simplesmente não acredita na palavra de Deus. Ele acreditou no chamado de Jesus e tornou-se discípulo, futuramente também apóstolo, um dos 12 apóstolos. Mateus,
ele se levantou da onde ele estava e seguiu Jesus. A Bíblia não diz que este homem chamado Mateus voltou para o serviço que fazia. A Bíblia não vai dizer que este homem ele volta a fazer o mesmo serviço que ele havia sido feito. Não. A Bíblia vai dizer que Mateus seguiu Jesus. Eu entendo que o homem, quando ele se desprende daquilo que é mal, daquilo que está fazendo de errado, que ele aceita o chamado de Jesus, ele tem que receber o chamado para a mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Mateus, quando ele sente o chamado, ele atende o chamado de Jesus. Ele larga o que estava fazendo, ele largou tudo. Deixou de ser cobrador de imposto para viver com Jesus. Deixou tudo para trás. Então, meus queridos, se você tem ouvido o chamado de Deus, você está ouvindo o chamado de Deus, mas está indo a Deus, mas voltando às velhas práticas, isso não é bom. Mateus, a Bíblia não diz que Mateus voltou para ser cobrador de imposto de novo, não. A Bíblia diz que Mateus seguiu até o dia que Jesus foi morto. De lá para frente, Mateus continuou fazendo a obra de Deus. Mateus não voltou a ser o cobrador de imposto novamente. Tem muitas pessoas que vão para as congregações, vão para a igreja, dizendo que recebeu o chamado de Deus, que está bem ali na igreja, agora eu vou permanecer na igreja, mas ele vive na igreja e volta para as antigas práticas. Não se sabe quem é quem. Mateus não fez isso. Mateus ouviu e atendeu o chamado de Deus. Jesus, de maneira nenhuma, chegou e disse para Mateus: Mateus, vem comigo, porque se tu vier comigo, você ganhará muito mais do que tu ganha cobrando imposto. Sai dessa vida, que aqui você vai ser rico, aqui comigo você vai ser milionário, aqui comigo você vai ter fazendas, você vai ter chácaras, você vai ter dos melhores veículos na época. Não! Jesus não oferece nenhum cargo público para ele. Jesus não oferece nenhum tipo de bem-estar para ele, ao ponto dele largar tudo, não. Jesus simplesmente diz para ele: você aí, me segue. A Bíblia diz que Mateus deixou tudo, não olhou para trás, não quis saber o que ia perder financeiramente. Eu sempre costumo dizer que uma pessoa, quando ele é apegado em algo, dificilmente ele se desapega. Mas só consegue se desapegar quem está pensando na vida eterna, não é no futuro humano. Só se desapega deste mundo mau aquela pessoa que está querendo viver eternamente ao lado de Jesus. E Mateus escreve seu livro principalmente para os judeus. Por que para os judeus, pregador? Porque Mateus, ele cita muitos textos do Antigo Testamento. Ele apresenta Jesus como o Salvador. Apresenta Jesus para os judeus como rei. Mateus apresenta Jesus como rei e como Salvador. Mateus, ele entendeu quem era que o chamou. O homem que não se desprende daquilo que é mal, ele não pode viver bem. O que me deixa impressionado é que Mateus, depois da morte de Jesus, Mateus, segundo os relatos, diz que Mateus evangelizou a Etiópia.
Mateus evangelizou a Síria e depois a Pérsia. Então Mateus não voltou para ser cobrador de imposto. Tem muitas pessoas que deixam a prática do pecado para ir para a igreja. E depois se zanga na igreja, sai, volta para a antiga prática e às vezes até comete até coisas piores. Então Mateus, depois da morte de Jesus, Mateus foi um evangelista. Mateus evangelizou segundo os relatos. Então Mateus, ele deu um exemplo do que é o chamado de Deus. O que é o prazer de servir a Deus. E eu quero falar uma coisa aqui interessante. Não sei se eu vou ofender, espero não ofender. O que eu acho interessante é que tem pessoas que cobram um absurdo para ministrar louvor, para pregar a palavra de Deus. Cobram um absurdo, e se não der o que não oferece, o que pede, eles não vão. Ainda tem pessoas que dão, faz questão de dar. Mateus não recebeu isso não. Mateus, provavelmente, meu querido, trabalhava para Herodes, o Antipas, tetrarca da Galileia. Eles cobravam além e ficava com o que passava. Meus queridos, é por isso que onde eles chegavam, as pessoas tinham raiva deles, porque ele cobrava além do que era necessário. Quantos e quantos não fazem isso? Quantas e quantas pessoas não estão fazendo isso, extorquindo pessoas, obrigando as pessoas a pagarem impostos altíssimos. E a pessoa é obrigada a pagar. A pessoa paga com raiva. Eu até entendo. Porque a raiva dos judeus para com os cobradores de impostos é porque eles exageravam. O que era um valor, eles cobravam além, muito mais. Então Mateus, que era conhecido como Levi, onde passava as pessoas ficavam com raiva dele. Mas o chamado dele foi coisa linda. Ele não olhou para trás, não pensou duas vezes. Hoje, se a pessoa fazer um convite, meu irmão, aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Eu não posso. Por quê? Não porque eu uso droga, não é porque eu sou alcoólatra, não é porque eu sou viciado, não é porque eu sou aquilo, sou outro. Ele não pensa em deixar isso para seguir Jesus, ele pensa logo naquilo que ele faz e não quer deixar o que está errado. Tem muitas pessoas, e não me criticam o que eu vou dizer bem aqui, não me atire pedra pelo que eu vou dizer bem aqui e declarar. Muitas pessoas estão dentro de igreja com medo de ir para o inferno. Não estou lá, não é por causa do amor de Jesus, é com medo de ir para o inferno. E toda pessoa dentro de congregação, dentro de igreja, servindo Jesus com medo de ir para o inferno, não permanece. Jesus fez o ato por amor, resgatou-nos das garras do inferno para trazer para a maravilhosa luz. É por isso que quando ele passa por Mateus, ele não diz: Mateus, se tu não vier comigo, tu vai para o inferno. Não foi isso que Jesus falou. Não foi essa palavra. Jesus passou e disse: Mateus, me segue. Mateus pronto, se levantou e seguiu Jesus. Foi um dos discípulos, depois dos apóstolos, e depois continuou a sua jornada. Não voltou, não olhou para trás. Ou seja, Mateus estava servindo Jesus, independente se tinha dinheiro no bolso ou não, independente de o que ganhava ou não. Mateus simplesmente ouviu e atendeu o chamado de Deus. Então, por que você não atende? Por que você não atende o chamado de Deus? Quer ser paparicado? Quer receber tantas coisas?
Não me interessa, meu querido, nós estamos falando de uma situação futura, do que pode acontecer com a tua alma. Nós estamos falando disto, vida eterna ao lado de Cristo. Mateus poderia muito bem dizer para Jesus: Jesus, eu não posso ir com o Senhor. Eu não posso ir contigo, primeiro, porque eu não vou ganhar nada. Segundo, eu nem te conheço direito. Não sei nem de onde tu vens, nem se de fato quem tu és. Eu não vou porque aquilo que eu ganho é muito. Eu como do bom e do melhor, eu não vou andar por aí contigo, não. Eu ganho muito dinheiro. Eu tiro daqui muito. Então não vai adiantar. Não, Mateus não questionou isso. Mateus se levantou e foi. Percebeu o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu estou falando chamado de Deus. Tem gente que acha que chamado de Deus é para ser alguém grande, é para ser alguém famoso, é para estar nas mídias, é para estar aparecendo nas redes sociais. Aí o chamado de Deus na minha vida, então tem que ser isso, tem que ser aquilo grande. E não é o chamado de Deus, é para ser servo. Jesus não chamou Mateus para ser Senhor. Jesus chamou Mateus para ser servo, discípulo. Tem gente que já quer ser Senhor. Mal chega, já quer ser considerado o Senhor. E não é isto. Quem é o Senhor é só Jesus. Nós somos servos. Nós somos servos, fomos chamados para ser servo, para servir. Mateus foi chamado para ser discípulo. E o que é discípulo, pregador? É aluno. Discípulo é aluno que aprende do seu mestre, do seu professor. Jesus nos chama para aprender com ele. E se nós aprendemos com ele, devemos fazer o que ele nos ensinou. A gente quer ser melhor, não é isso. É por isso que há muitas contendas, rachas, divisões, problemas, discussões. É porque ninguém quer ser servo, ninguém quer ser discípulo, já quer ser Senhor. Mateus foi chamado para ser servo, para ser discípulo, e futuramente foi um apóstolo, e este apóstolo fez o evangelho expandir, e escreveu este livro, que traz o seu título, sua epígrafe, traz o seu nome, Mateus. Você, tá bem? Você que me escuta, você observou se tinha algum parente de Mateus com Jesus? Você viu se tinha algum colega de Mateus com Jesus? Você observou se tinha alguém da alta? Tinha alguém grande com Jesus? Não tinha. Jesus olhou Mateus e chamou para junto de si. Mateus, pronto, se pronunciou, levantou-se e foi e seguiu Jesus. Quem chama é Jesus. Quem chama é Jesus. Só que hoje está ao contrário. Hoje, alguém lá em cima, patamar, chega e diz assim, ei, eu quero aquele. Bota aquele. Separa aquele. Chama aquele. Eu quero ver ele. Eu quero ver ele aqui, para botar esse aqui, que eu quero é esse. Sabe o que eles fazem? Colocam. Sabe por que colocam? Porque ele deve. Ele ganha para isso. Antigamente não. Antigamente a Bíblia diz que eles faziam o quê? Jejuava e orava. Jejuava e orava. E o Senhor falava: separe para mim. Eu queria que vocês entendessem que o chamado de Deus é específico.
É Jesus que chama, que separa para aquilo que Ele quer fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida. É isso que devemos entender. Assim como Mateus entendeu, recebeu a sua convocação, recebeu o seu chamado, Mateus foi. Então que nós possamos ouvir o chamado de Deus e cumprir o chamado de Deus. Mateus ouviu o chamado, se prontificou e foi. Não olhou para trás, não se lembrou das mazelas, não voltou para a antiga vida de cobrador de imposto. Ele não voltou para viver nas coisas erradas. Dali para frente saiu um novo Mateus. Então por que nós não podemos também receber o chamado de Deus e mudar? Por que a gente quer ouvir o chamado de Deus e volta para as antigas práticas? Então você não ouviu, então você não atendeu, então você não quer o chamado. Porque Mateus ouviu o chamado, se levantou e foi um grande homem de Deus, um escritor da palavra de Deus. E Deus permitiu que este livro fosse canonizado, fosse inspirado, para ser acoplado nos 66 livros da Bíblia. É por isso que Deus destacou-se e permitiu que ele viesse a compor os 66 livros da Bíblia Sagrada, porque Mateus foi um exemplo. Eu quero nessa tarde agradecer a Deus e fazer uma oração por todos que me ouvem, por todos que estiveram a ouvir esta mensagem, a qual eu trouxe sobre Mateus. Mateus, um cobrador de imposto, conhecido também como Levi. Querido Deus, nosso Pai, nessa tarde eu te agradeço por esta oportunidade mais uma vez, estar nos abençoando, Pai, porque está aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Eu te peço a graça, o teu amor nos corações das pessoas que dizem que tem chamado, Senhor, mas não querem atender. Jesus, tem misericórdia destas vidas, que essas pessoas que estão na igreja não fiquem com medo de ir para o inferno, não, Senhor. Que eles estejam na igreja por amor àquilo que o Senhor fez, que eles possam estar se reunindo ali, porque amam ao Senhor, porque verdadeiramente aceitam que Tu és o Filho de Deus, como Mateus apresenta, como Rei e Salvador, que nós possamos estar na igreja acreditando que Tu és Rei e Salvador, que nós não estejamos lá só porque estamos com medo de alguma coisa, não, Senhor, mas que o Senhor possa nos dar da Tua graça, para que nós possamos permanecer na Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus por isso.